atenções do mundo agora estão voltadas para a COP26, não é? Denise estava contando para a gente, os líderes mundiais vão discutir estratégias para amenizar os impactos climáticos na Terra. E o Brasil é peça importante dentro deste tema. Por isso, a gente conversa e recebe agora, mesmo que à distância, mas recebemos para uma entrevista o PhD em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Bem-vindo, viu? Muito obrigada pela entrevista, Carlos. Bom dia, Elisa. Bom dia, Evandro. Prazer conversar com vocês, quem nos assiste aí pela CNN. Muito bom. Vou lhe chamar de professor, então, porque para a gente você com certeza também vai dar uma aula. Professor, por que o Brasil é importante num evento como esse? E o que significa, em um evento, já que o Brasil é importante, não ter a presença do presidente da República? Olha, Elisa, uma coisa que tem ficado claro nos últimos anos é a centralidade desse tema do meio ambiente, né? Cada vez mais nas relações internacionais a questão ambiental tem adquirido uma centralidade na agenda, né? Principalmente puxada por países europeus, né? Mas agora também muito presente nos Estados Unidos, né? O Partido Democrata, pelo menos, é um partido que tem se focado muito nessa questão ambiental. Então, não há como escapar, né? E, além disso, há um certo senso de urgência agora, né? Você tem uma situação em que o tempo para agir nesta questão ambiental ele está sendo cada vez menor, né? Não é algo que você pode fazer daqui a 10, 20 ou 30 anos. É alguma coisa que tem que ser feita a partir de agora. Nesse sentido, né, com essa agenda ambiental ganhando destaque, este seria um momento para o Brasil ganhar também uma centralidade, né? O Brasil tem muito a dizer na questão ambiental. O Brasil, inclusive, é um país que poderia negociar com países desenvolvidos para conseguir alguns recursos. Os países desenvolvidos eles se comprometeram a pagar recursos para países em desenvolvimento para poder combater essa questão das mudanças climáticas. No entanto, Elisa, o que a gente viu foi um Brasil relativamente isolado no G20, né? Nós conseguimos, portanto, testemunhar em primeira mão os malefícios de uma política externa sem rumo, que foi baseada quase que exclusivamente em bajular o Donald Trump, né? Essa era praticamente a única diretriz da nossa política externa no Brasil. Uma vez que o Trump não é mais presidente, o Brasil acabou não entendendo, ou ficando mais ou menos sem um rumo muito bem definido, né? Então seria importante a presença do Brasil. Agora, ainda que o Brasil não esteja presente do ponto de vista do seu presidente, do governo federal, aí na COP26 nós vamos ver uma presença muito importante da sociedade civil brasileira, né? Vão ter uma série de organizações não governamentais, governadores estarão presentes na COP26. Então, ainda que esteja ausente o presidente brasileiro, não dá para dizer que o Brasil está ausente. O Brasil vai continuar participando, porque há uma série de setores da sociedade civil aqui no Brasil que entenderam muito bem a importância dessa agenda, e essa é uma agenda que vai cada vez mais ser independente apenas de um governo ou de um presidente. É algo que vai ser cada vez mais colocado como uma agenda da sociedade. Professor, nós conversamos com a Confederação Nacional de Agricultura, que vai participar também da COP26, disse que vai apresentar ali o projeto de uma produção sustentável na agricultura brasileira, né? E tentar mostrar que a agricultura brasileira segue por este caminho, falar um pouquinho também de desmatamento ilegal. E o governo federal preparou ali aquele plano para ser apresentado à COP26 com algumas metas que devam ou que deveriam ser seguidas até 2030, segundo as autoridades. Essas medidas, esses planos, essas propostas, elas são capazes de mudar ou a visão que o mundo tem em relação ao desmatamento do Brasil, que aumentou nos últimos 2 anos, e também a queda da fiscalização? Olha, Evandro, o que acontece, eu estava lendo agora de manhã os jornais internacionais para ver como é que foi feita a cobertura da participação do Brasil, né? Uhum. E o que a gente tem é uma imagem muito negativa do Brasil, né? Uma imagem muito negativa da forma com que o Brasil vem se portando. Como eu havia dito, o Brasil poderia tomar a liderança deste processo. Claro que tem temas importantes. Essas metas de 2030 são metas relativamente ambiciosas, né? Tem países que estão colocando metas apenas para 2050 ou 2060.
Então, o Brasil poderia liderar. Agora, o que parece, a impressão que nós temos é isso que você falou, ou seja, que o Brasil está fazendo isso para tentar minimizar o estrago à sua imagem, ao invés de tentar se colocar como um líder nesse processo. Veja que há uma diferença entre você querer liderar um processo e dizer, olha, vamos perseguir metas ambiciosas, ou você querer dizer o seguinte, olha, veja bem, na verdade eu não sou tão ruim assim, veja como eu estou aqui preservando esta e aquela situação. Então, a forma com que o Brasil se coloca, neste momento, é uma forma muito ruim, que me parece até que há uma certa desorganização do governo. É bem verdade que nós tivemos uma mudança no Ministério das Relações Exteriores e parece que as coisas voltaram relativamente para uma certa normalidade, né? Um novo ministro das Relações Exteriores é alguém que é mais alinhado com as pautas tradicionais do Brasil, como, por exemplo, essa questão ambiental. Mas, no entanto, a impressão que se tem é essa, que o Brasil está correndo atrás do prejuízo, ao invés de ser alguém que lidera o processo. Muito bem, agradecemos então essa baita gentileza da entrevista numa segunda-feira tão cedo com o PhD em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggi. Obrigada por nos ajudar a compreender um pouco mais desse cenário de um evento tão importante. Bom dia. Eu que agradeço. Segunda-feira de feriado. Prazer conversar com vocês e bom dia a todos.